Graça e paz a todos. Eu aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de entrar na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativa as notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também comenta no vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Seja canal de bênção na vida de alguém, também levando esse vídeo, compartilhando. Então vamos entrar na palavra do Senhor que está muito abençoada. Que hoje a palavra do Senhor fica em Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e 3. Vai falar assim a palavra do Senhor. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então hoje iremos entrar na mensagem do Senhor para comentar e meditar na passagem do povo quando estava passando pelo deserto. Lembrando que Deus libertou aquele povo, levantou Moisés para libertar aquele povo. O Senhor Deus cuidava da vida daquele povo. O Senhor Deus a todo momento estava mostrando que Ele era o Deus vivo. Mas o povo, aquelas pessoas, os israelitas, estavam apenas olhando para o deserto. Apenas olhando para o seu momento. Apenas olhando para o seu sofrimento. Não estava com os olhos fixados no que Deus estava fazendo na vida deles. Eles apenas estavam com os olhos fixados apenas no problema, na dificuldade, na murmuração. Então, se pararmos para analisar essas passagens, iremos ver que o povo a todo momento murmurou. O povo estava no deserto só murmurando. E por conta dessa murmuração, eles só ficaram rodando no deserto. Apenas rodando no deserto. Porque eles não estavam enxergando o cuidado de Deus. Mesmo na provação, mesmo no deserto, Deus estava cuidando da vida deles. Mesmo eles sem terra ainda, porque Deus tinha prometido a terra, tinha falado que ia dar a terra prometida, que manava leite e mel, ainda eles não tinham chegado, mas Deus já tinha prometido. Deus já tinha falado que iria dar aquela terra para eles. E Deus, no percurso, estava cuidando da vida deles. As roupas deles não ficavam velhas, as sandálias também. Deus estava cuidando daquele povo, até nos mínimos detalhes. E hoje não é diferente. Hoje enxergamos que tem pessoas que só olham para o problema, só olham para a dificuldade e só murmura, reclama. Não podemos ser igual essas pessoas, os israelitas quando estavam no deserto. Porque se nós tivermos as atitudes que este povo teve no deserto, nós iremos ficar só rodando no deserto e nada vai mudar, nada vai acontecer. Por quê? Por conta que os nossos olhos estão fixados no problema, na dificuldade, no meu momento. Então, se os meus olhos estiverem fixados no meu momento, e se meu momento for ruim, eu vou murmurar, eu vou perguntar a Deus, o porquê isso, Deus? O porquê aquilo, Deus? O porquê aquilo? Não faça isso, porque se você estiver questionando Deus, falando por que está me acontecendo isso, Deus? Por que está me acontecendo isso, aquilo outro? Vai ficar apenas rodando no deserto igual esse povo. Se você parar e enxergar com essa atitude de estar falando por que, questionando Deus, está tendo o comportamento desse povo aqui no deserto. Reclamando a todo momento, questionando. Não, Deus, nós não está seguindo a tua voz. Nós não está... Quando o Senhor manda parar aqui nesse lugar, a gente para. Quando o Senhor me manda prosseguir, eu prossigo. Eu estou sendo aqui atento à voz do Senhor. E por que está acontecendo isso, aquilo outro, aquilo outro? Eles ficaram rodando no deserto por conta de estar questionando Deus. E
E a questionação foi tão grande que se tornou murmuração. E eles ficaram cegos e não enxergaram que mesmo na provação, mesmo no deserto, Deus estava cuidando da vida deles. Então, nós temos que tirar esses porquês da nossa mente, da nossa boca. Porque quando um pai coloca o filho de castigo ou exorta ou educa, o filho não vem perguntar o porquê, ele só obedece. Nós temos que fazer com Deus a mesma coisa. Se Deus está permitindo algo na nossa vida, só obedece, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. O próprio Cristo sofrendo na cruz e falou: Pai, perdoa a esses que eles não sabem o que falam. Jesus, sabendo que ele ia passar antes dele ir para a cruz, ele pediu para Deus afastar o cálice, mas depois ele falou: Pai, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua vontade. O próprio Jesus falou isso. Jesus falou isso. Então, nós temos que entendermos se está acontecendo um momento ruim nas nossas vidas, se está vindo o deserto, o sofrimento, não coloque os seus olhos no sofrimento. Porque se nós só fixar os olhos no sofrimento, vai piorar. Por quê? Porque vai entrar no coração a incredulidade, a murmuração e os questionamentos contra Deus. E isso vai esfriando a nossa fé. Isso vai nos cegando e nós, se ficarmos cegos, não vamos enxergar o caminho de Jesus. Os nossos ouvidos não vai ficar sensíveis mais para ouvir a voz do Senhor, mesmo que o próprio Deus esteja ali falando conosco. Então para desses questionamentos, para desses porquês. Por que isso? Por que aquilo? Tá até parecendo que quando a pessoa fica assim, fica até parecendo que Deus é a pessoa que fica dizendo por que isso, por que aquilo. Entendeu? E os papéis não é assim. Deus é Deus e nós somos filhos. Nós somos servos. Então se é servo, só obedece ao Pai. Não questiona a vontade do Pai. O importante é você estar no centro da vontade de Deus. O importante é eu estar no centro da vontade de Deus. Não importa o que vai me acontecer. Mas eu sei que vai passar. É um processo. Se eu ficar a murmurar, não vai passar não. Eu vou ficar só rodando no deserto igual esse povo aqui, ó. Mas se eu confiar em Deus, descansar e não questionar Deus no momento que está acontecendo comigo, eu vou chegar na terra prometida. Eu vou chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. Mas se eu apenas ficar, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Porque eu vim só para sofrer. Vai ficar rodando no deserto. Vai ficar rodando no deserto. Por que vai ficar rodando no deserto? Não vai enxergar o caminho, porque vai estar cego. Não vai conseguir mais escutar a voz de Deus, por quê? Porque os ouvidos não vai ficar sensíveis. Porque os olhos estão só fixados no problema, na dificuldade. E para você e para mim entendermos que viver a Cristo é muito além daquilo que podemos imaginar, viver a Cristo não é vida boa aqui nessa terra não. Viver a Cristo fala que nós iremos ser perseguidos e levados à morte. Nós iremos ser entregues por amor a Cristo. Não é fácil viver a Cristo. Não é vida boa viver a Cristo. Porque nós temos que negar a si mesmo. O Senhor vai dizer aqui em João 16:33, o próprio Cristo vai falar e vai dizer: estas coisas vos afirmo e tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Cristo, na palavra, não está falando que se eu e você aceitar Jesus, nós vamos ter só do bom e do melhor, conforto, não vamos ser perseguidos, não vamos passar por nenhuma prova nem luta. Cristo não fala isso na palavra não, meu irmão. Cristo fala que no mundo nós vai ter aflições, não é nem aflição, é aflições, são muitas.
muitas, muitas, muitas. Nós temos que fixar os nossos olhos em Deus, em Jesus. Se está difícil, olha para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. Não olha para o problema, olha para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem de Deus. Está difícil, está doendo, está machucando, né? Olha para Jesus. Jesus vai mudar o cenário. Se você fixar os olhos em Jesus e parar com seus questionamentos, com os porquês, Jesus vai mudar o cenário. Mas se você apenas fixar os olhos no problema e querer questionar Deus, vai ficar rodando apenas no deserto, igual este povo. Então, que eu e você não seja aquele povo que estava no deserto, que apenas murmurava, reclamava e questionava Deus a todo momento. Não enxergava o cuidado que Deus tinha na vida deles. Então é essa a palavra de Deus para o seu coração. Espero que essa mensagem fortaleça bastante o seu coração, porque essa palavra fortaleceu bastante o meu coração e eu aprendi bastante com o Espírito Santo do Senhor. Então que todos fiquem na paz do Senhor, que essa palavra entre como uma semente no seu coração, como uma terra boa, nasça, cresça, floresça e dê bom fruto para o Senhor Jesus. Essa é a gratidão ao Senhor Deus por ser instrumento de Deus através da minha vida, que eu estou sendo abençoado por Deus, e a benção é ser usado, ser instrumento de Deus para a vida de cada um de vocês. Então fica todos na paz do Senhor. Lembrando os irmãos que curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, também comenta e compartilha esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então fica todos na paz do Senhor.